Muito bom dia, estamos dando início a mais um episódio do Desperte o Louco que há em você. E hoje eu estou com ela, que é contadora, empresária da cidade de São Paulo. Ela, nada menos do que Milena Rodrigues Franco. Seja muito bem-vinda, Milena. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui hoje. Milena, o prazer é todo nosso te receber. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Desperte o Louco. A missão do nosso podcast é colocar na mesa o que está no coração. Nada mais do que isso. Ok, entendeu? Vamos lá. E vamos, nada mais, nada menos, nada melhor do que conversar um pouquinho quem é. Fora a Milena empresária, fora a Milena hoje. Quem é a Milena? Sua história, infância. Conta um pouquinho de você, da Milena. Eu sou filha única. Meu pai e a minha mãe são casados e eu acredito que o casamento ajuda muito a construir um filho de sucesso, né? Então, a minha mãe e meu pai sempre me deram uma educação, sempre me deram tudo do bom e do melhor. E eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, né? E fui evoluindo assim uma vida boa, graças a Deus. Sim, graças a Deus. E chegou um momento que eu falei, agora eu preciso escolher a faculdade, né? Eu sempre quis fazer odontologia. E aí eu falei, meu pai precisava de ajuda no escritório, ele tem um escritório de contabilidade, né? Há 30 anos já. E aí eu falei, pai, eu vou fazer contabilidade porque eu vou ser sua sucessora um dia. Que legal. E fiz contabilidade, trabalhei numa multinacional há uns 10 anos atrás. E aí chegou um momento, eu estava na faculdade ainda, sem muitas experiências, e aí o meu pai falou assim, Milena, eu preciso de alguém no escritório. O escritório está tomando forma e eu preciso de alguém de confiança aqui. E aí ali eu fiquei com muito medo de decidir ir trabalhar com meu pai, porque o escritório do meu pai era num bairro simples e tinha poucos clientes, e eu não queria esse mundinho. Eu estava indo para Paulista todos os dias, mesmo que eu era estagiária, mas tinha um mundo todo lá fora do que um bairro simples, né? É muito diferente. Eu queria viver novos horizontes. Sim. E aí meu medo era ir para trabalhar com meu pai e ficar naquele mundinho ali que eu não queria isso para mim. Mas Deus sempre toca no nosso coração e Ele fala, vai que eu vou te dar, né, o caminho para você seguir. E eu fui. Trabalhei com meu pai 4 anos. No escritório pequeno, a gente aprende muito sobre um pouquinho de cada área, né? Então, eu fazia um pouco do fiscal, um pouco do contábil, um pouco da folha de pagamento, financeiro. E eu fui criando forma, ajudando o meu pai. Chegou uma oportunidade de eu abrir o meu próprio escritório. E aí eu falava assim, pai, como que eu vou abrir meu escritório? Eu não tenho nem dinheiro para isso. E ele falou assim, filha, eu vou comprar os móveis para você. E que já estava lá, porque já era um escritório de contabilidade que não deu certo onde é o meu escritório hoje. E ele falou assim, eu vou te ajudar. Se você precisar de pagar qualquer conta, eu tô aqui. Durante 1 ano eu te ajudo. Depois disso, você se vira sozinha. E aí eu falei... E Deus toca muito no nosso coração, né? Deus guia tudo, né, Milena? Deus guia. E aí eu tava com muito medo de tomar essa decisão, né? Porque ia mudar totalmente a minha vida. E aí eu pedi direcionamento para Deus e Ele me trouxe uma revelação, né? Não sei se você acredita em revelação, mas... 100%. Ele usou uma pastora para falar comigo e ela falou assim... Eu fui pedir uma oração para ela, um direcionamento. Ela não falei nada que eu estava abrindo um novo escritório, nada disso. E aí ela falou assim, olha, eu vejo você indo para um lugar... Você não vai ficar aqui onde seu pai está. Eu vejo você indo para um lugar que a fachada é verde. E lá vai dar muito certo. É lá onde você vai conquistar todos os sonhos da sua vida. Uau. E aí eu falei... Então a resposta era essa, porque a fachada era verde. Que da hora, cara. E aí eu só mudei o nome, né? Tinha um nome de uma outra contabilidade, a gente manteve o verde, porque eu acredito que Deus usa cores, Ele usa pessoas, e a palavra dele é intensa, né? E eu falei, então, beleza, eu só mudei a cor e segui. Primeiro mês, eu já comecei com despesa, sem cliente nenhum. E eu falei, como que eu vou pagar o aluguel, né? E Deus, desafio do empresário, né? E Deus proveu tudo desde o início. Desde o início, meu pai nunca precisou pagar uma conta, assim... Ele me ajuda em algumas outras coisas, mas uma conta, tipo, pai, eu não consegui pagar esse boleto, paga para mim. Até hoje a gente tem 7 anos de escritório, né? E que eu assumi, sendo CEO do escritório, eu assumi também o escritório dele. Então, eu cuido do escritório dele, cuido do meu escritório. Que legal, cara. E estamos aí há 7 anos vivendo o extraordinário de Deus. Massa, você saiu de uma multinacional para empreender. Sim. Certo?
Em que momento você percebeu que era hora de deixar a segurança e apostar no próprio sonho? Qual foi esse despertar do louco? Qual foi a chavinha que virou? Eu falo que é a vontade de fazer, de viver o extraordinário. O que impede muitas pessoas de viverem o extraordinário é a falta de coragem, né? Sim. E eu acredito que a coragem de falar assim, eu não estou vendo onde eu vou, mas eu vou ir porque eu sei que Deus está me guiando, aí não tem explicação, né? E Deus coloca a gente na direção certa e a gente está no caminho dele, seguindo o direcionamento dele, não tem como errar, né? Galera, já você está assistindo aí, segue o nosso canal. Prepara, porque a Milena vai entregar muito nessa mesa hoje, hein? Tem muita coisa boa para sua vida, para o seu negócio, para sua empresa. E vamos lá. Milena, empreender, porque assim, uma coisa é quando você empreende do caos. Sim. Você está num caos. Você teve uma estrutura, tinha um bom trabalho, o seu pai tinha empresa, então assim... a zona de segurança para você estava tranquila. Estava tranquila, sim. De onde veio esse meteu louco de falar, eu não quero a paz, eu quero a guerra, eu quero... Porque convenhamos, quando a pessoa não tem um pai com escritório. Sim. Seria mais fácil você realizar o sonho ali perto do seu pai, quietinha. Sim. E por que essa... Eu acredito que... Eu falo para os meus funcionários, né? Hoje eu tenho 12 funcionários. E eu falo para eles que eu tenho um sonho de crescer. E eu vou seguir esse sonho independente de qualquer coisa. Uau. Se vocês querem seguir comigo, segura a minha mão, porque o meu sonho vai fazer vocês realizarem o sonho de vocês. Então vamos seguir juntos. E eu falo sempre isso para eles. E se vocês não quiserem estar aqui, sai da minha frente que eu estou passando, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde Deus vai me colocar. Deus já me colocou e hoje eu falo, o meu escritório sempre teve a estrutura. Só que chegou um momento em que eu poderia só estacionar e querer, meus 30 clientes, meus 50 clientes ali, ganhando meu salário, tendo meus funcionários, está ótimo. Mas eu sempre quis mais. Eu sempre quis crescer, eu sempre quis ter uma sala cheia de funcionários. E esses funcionários realizando o sonho deles através do que Deus colocou na minha vida, sabe? Eu falo que Deus, ele não usa uma pessoa, ele não vai crescer só a Milena, só a família da Milena. Não. Através do que ele colocou no meu coração, a gente consegue alcançar outras vidas, sabe? Deles poderem realizar o sonho deles também. Então, é isso que me impulsiona hoje, sabe? De ver os outros construindo também os seus sonhos. A gente fala muito aqui, Milena, e nós temos falado muito aqui no Desperte o Louco, que inclusive é tema do meu livro, que está do seu lado. A gente fala muito nisso e parece hipocrisia. Quando você fala assim, cara, eu estou pensando em pessoas e não no negócio. Acho que você, pelo que você está falando, você entendeu um jogo. Sim. Nós não somos nada, pô. Os nossos negócios, nossas empresas, nós somos mordomos disso. Sim. Existe o sócio, o nosso sócio majoritário é quem é o dono de tudo. Sim. E ele usa os nossos negócios como ferramenta de evangelizar, de transformar vidas. Sim. Olha que bonito você está falando, de sair da frente, mas se você ficar, o meu sonho vai ajudar você a realizar o seu sonho. Isso é muito fera, cara. Sim. Pessoas ou dinheiro, o que é prioridade para você? Pessoas. O dinheiro, ele é consequência. Ele é uma consequência de tudo que a gente constrói, de todo o nosso sufoco de passar pelos processos, né? A minha rotina é muito maluca, porque hoje eu sou empresária, mãe, esposa, e aí eu dou conta de tudo. Eu dou conta de tudo, mesmo que às vezes tem dias e dias, né? Tem dias que você fala, não, pelo amor de Deus, hoje eu não aguento. Todo dia tem um dia, como você é cristã, né? Sim, sou evangélica? Sou evangélica. Teve aqui um pastor ontem de madrugada, não foi, gente? Conhece o pastor Marcos Feliciano? Não, já ouvi falar, né? Ele é bem famoso. Nós fizemos uma vigília aqui, uma live, que ficamos até 3 e pouco da manhã aqui. Nossa. E ele falando sobre... Qual foi a sua melhor pregação? Ele falou assim, o dia mau. Aí ele contou aqui, falou, vou contar aqui, eu nunca contei em lugar nenhum. Foi o dia que eu tentei cometer suicídio. Imagina, um dos pastores mais famosos do mundo, sim, dizendo que teve um dia que ele saiu para cometer um suicídio. E ele pegou o carro em alta velocidade, foi o dia mau dele, com alta velocidade ali na rodovia, que ele mora em sim, Orlândia, deu 240 numa BMW X5, olhou um caminhão e falou, é ali. Ele mirou no caminhão para se matar, fechou os olhos e esperou o impacto. Quando ele acordou, quando ele voltou para si, ele não viu o caminhão na frente, olhou, o caminhão estava no retrovisor atrás dele. Aí uma voz falou com ele, não,
Aí falou alguma coisa com ele, não lembro as palavras certas, mas como se fosse assim, não é o seu fim, meu filho. Sim. Tem muito a fazer na sua vida. Sim. Eu falo que o dia ruim, ele... Se a pessoa ela não tem... ela não está com Deus, na presença de Deus, o dia ruim, ele desmorona a pessoa totalmente. E o dia ruim, ele faz parte... Do processo, né? Faz parte do processo. Porque se fosse tudo muito fácil, eu não ia chegar onde eu estou hoje. E eu não vou chegar onde eu quero mais para frente. Não chega. Se você não passa pelo sufoco, pelo processo, é dolorido. Dói muito empreender. Você vê pessoas se traindo ao redor de você, funcionários que você deu a vida, fez de tudo e a pessoa simplesmente, né, te apunhala pelas costas. Então, assim, tem muitos processos que a gente tem que passar, mas eu acredito que se você passa por eles, você vive o extraordinário. O extraordinário está lá no fundo do túnel. Você não consegue enxergar ele. Mas se você tem fé, você chega. E aí o extraordinário é lindo, né? É lindo. O personagem mais louco, já que você é cristã, o personagem mais louco da Bíblia para você? Acredito que não como loucura, mas como alguém que me inspira, né? A história de Esther, por exemplo. Ela foi uma mulher que... Deus usou ela com um propósito de identidade, dela usar outras pessoas para poder viver. O propósito dela era ajudar outras pessoas, né? E ela passou por todos os processos dela e ela viveu o extraordinário de Deus. Então, eu me vejo muito na história de Esther, sabe? Toda vez que a gente fala aqui de desperte o louco, significa despertar a sua versão extraordinária. Sim. Ele diz que o evangelho de Deus é loucura para os homens. Que Deus escolhe os loucos para confundir as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sim. Por exemplo, quem que ele chamou primeiro para fazer parte dos discípulos? Sim. Pescadores. Tem gente mais louca do que pescador? Não. Hã? Não tem, cara. O cara sai de noite pro meio de um mar e cachaça, música e festa. Sim. Ou que é cristão, louvor, glória a Deus, oração e tempestade. Sim. Então, é muito legal. Então, eu falo assim, que momento que a Milena despertou o louco é o momento que ela despertou a sua versão mais extraordinária. Sim. Entendeu? E Esther, o nome da minha filha é Radassa. O nome da minha filha é do meu. Eu tenho 3 filhas. Eu tenho uma de 21, que é sargento da aeronáutica. Eu tenho uma de 15, que eu fiz o aniversário dela de 15 anos agora mês passado, a Radassa. Legal. Que pra mim foi um sonho, tipo assim, da nossa família foi o primeiro aniversário de 15 anos que alguém teve. Legal. Eu venho de uma família muito simples, sabe, Milena? Uhum. E eu tenho uma novinha que é a Sofia, que é o rapa do tacho. Você tem um filhinho de 2 anos, filha? Tem uma Lorena. Lorena? 2 aninhos. 2 aninhos. Como chama seu esposo? Leonardo. Leonardo trabalha com o quê? A gente se conheceu na faculdade, a gente se formou em contabilidade, mas ele vende carros. Ele vende carros, trabalha. Ele não trabalha com contabilidade. Já Legal. tentei puxar ele para trabalhar comigo, mas ele não quer. É porque carro, vou falar uma coisa aqui, eu falo porque eu tenho uma operação de carro também, que eu tô... Inclusive assim, eu tinha... Uhum. Estou finalizando as últimas negociações dessa operação. Porque carro ganha muito dinheiro. Embora dá muito problema, mas dá muito dinheiro. Mas acredito que a economia hoje está bem difícil, né? Ele já chegou a ganhar, chegou a vender 40, 50 carros no mês. Tem agência? Hoje, ele tem agência. Se ele vende 15 carros, 20 carros no mês, é muito. E gasta muito, né? Gasta muito. Eu vendia carro, não vendo mais em nome do Senhor Jesus dos Exércitos. Eu vendia num formato diferente. Nós mesmos era financeira. Entendi. A gente mesmo financiava para a pessoa o carro. Uhum. Então eu em 12 carros de 100 mil faço 1 milhão de boleto. Sim. Então é outra conta. É totalmente diferente. É outra conta. Mas eu brinco, é igual dinheiro de droga, pô. Dá muito problema, dá busca e apreensão, não. Vamos viver o propósito. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que nós gostamos muito para viver o extraordinário, viver o propósito de Deus. Né? Os nãos de Deus é sim lá na frente, né? Eu estava falando com a Naila hoje cedo, né, Naila? A gente tá eu abri mão de... Não vou falar valores aqui, porque vai parecer história de Alphaville, não preciso nem falar. Mas eu estou abrindo mão de uma coisa que está doendo. Dói. Doendo no bolso, muito. Mas tá indo muito bem, graças a Deus. As outras minhas frentes estão muito bem. Eu tenho uma frente na Flash Motors, que é uma empresa de locação de motos. Legal. Eu tenho a área de construção civil, que é a Vértice. A gente constrói casas,
e tinha a operação de carro. Entendi. Agora a gente criou aqui a Vértice, ela tem um método 360, que é um acelerador empresarial. Entendi. Então a gente criou um clube aqui, um clube de empresários, e criamos um ecossistema. Pequeno por hora, mas está indo muito bem, cara, graças a Deus. Que bom. A gente criou um produto que esse produto digital é acelerar outros negócios. Muito bom. Por exemplo, você tem uma empresa, quem está ouvindo a gente aí, você tem vou dar um exemplo aqui. A pessoa quer ir para o digital, quer palestrar, quer crescer a empresa, ela não sabe como. Ela vem aqui na Salesforce e faz uma assinatura. Vamos dar um exemplo, assinatura de R$3.000. Sim. Com essa assinatura ela tem um dia de auditório, ela tem podcast, ela tem 30 cortes no mês, ela tem uma mentoria semanal e uma mentoria mensal, online e presencial. E Bem tem completo. salas do outro lado para ela fazer reuniões. Então, assim, ela sai do zero, estou falando uma pessoa começando, R$3.000 mês, ela faz uma assinatura da Sales. Sim. Você faz uma assinatura da Sales. Com essa assinatura sua, você tem, imagina, todo o apoio, marketing, você tem um especialista com você ali todos os dias, Sim. uma reunião por semana, te dá meta semanal do que fazer, meta de alinhamento, alinha suas redes, configura suas plataformas, configura funil, configura CRM, ou seja, cuida do empresário. Eu até brinco, a Sales ela é um UTI e ela é uma academia de alta performance. Tanto para o cara que está ferrado aí, ele quer se salvar, vem para cá, meu irmão, a gente vai te ajudar a se salvar. Ou quer performar, quer evoluir, escalar, quer fazer da sua empresa uma franchise, ou quer escalar o seu negócio, a gente tem esses dois produtos. Muito bom. Então, voltando aqui para a história da Milena. Milena, antes da gente falar do seu negócio, da contabilidade, do que você tem para entregar para essa galera aqui. Milena, o versículo, você é cristã, você já falou de Esther, que fala muito comigo, Murta do deserto, né? Sim. Qual que é o versículo que é o seu versículo, é o seu amuleto, assim? Pode parecer clichê, né? Mas o Salmos 23, onde fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, pode parecer uma simples frase, mas tem um poder e tem uma dicção muito, muito, muito forte nisso, porque se ele está do meu lado, nada vai me faltar. Você sabia que na etimologia do hebraico, que a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Na etimologia, no sentido ali real da palavra, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. É como se ele já tivesse provido tudo. Muito louco, né, cara? Deus é muito sensacional, né? Deus é Deus, né? Milena, vamos lá. Você tinha uma meta de atingir o faturamento de 100 mil, era uma grande virada, certo? Foi. O que mudou na sua mente após você atingir esse marco? Quando eu atingi esse marco dos 100 mil de faturamento, também veio o nascimento da minha filha. Então, foi uma sensação, como eu vou dizer, de muito... Que caminho eu vou seguir? Ou eu vou ser mãe, ou eu vou fazer isso aqui, ainda já deu certo, mas o que eu vou fazer para continuar dando certo? E aí veio o nascimento da minha filha. Para você ter noção, nós que somos empresários, né, eu não julgo quem fica em casa com os filhos, acho extraordinário. Mas eu, na minha posição de como eu atingi e com a quantidade de funcionários que eu tinha, eu ainda estou muito à frente do escritório, não é um escritório que auto se gerencia sozinho, depende muito de mim ainda. Eu tive que abrir mão um pouco ali da maternidade, né? De deixar a minha filha com os avós, para que eu consiga fazer a minha empresa dar certo. Então, foi uma virada de chave, mas também veio com um peso muito forte, de deixar de lado a minha bebezinha, pequenininha, acho que eu fui para o escritório com 3 semanas, que eu tinha ela, já fui para o escritório. Ficava alguns dias em casa, assim, com ela, no home office, mas trabalhando 100% o tempo inteiro. Eu ganhei ela no sábado, na segunda-feira eu estava trabalhando no hospital, dando mamar e com o computador na mão, entende? E é um sacrifício, né, Lorena? Milena. Sim, é parecida, né? É parecida, né? Sim, é um sacrifício. Dói pra mãe? Dói. A gente se culpa muito. Mas também a gente eu vejo muitas amigas que hoje elas abriram mão do trabalho delas e elas falam, Milena, também tem esse peso. De o bebê ser grudado muito na mãe. Porque a gente cria filho pro mundo, né?
pro mundo. Mas hoje eu sou muito, assim, não sou muito ausente na vida da Lorena, mas eu poderia ser mais presente. Mas meu maior impulso é a fazer o meu negócio dar certo, porque se eu não tô lá, as coisas ainda não funcionam sem mim, entende? Eu ainda tô nessa virada de ter alguém autogerenciável para que eu consiga fazer meu escritório gerenciar sozinho e eu focar um pouco na minha vida pessoal. Então, o meu maior propósito ali, né, a minha maior dificuldade foi realmente ter a Lorena e o escritório estar assumindo uma responsabilidade maior. Eu, como pai de 3 meninas, que eu sou apaixonado pelas minhas filhas, não se culpe. Sim. Você está fazendo o melhor para ela. É o melhor. Ela vai te agradecer. Eu falo que eu faço o melhor por ela todos os dias. O meu melhor, né? Que dia é o aniversário dela? Dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Ela tem quantos anos? 2. Ela vai fazer 3 aninhos. Ela vai fazer 15 anos com qual ano? Vixe, Maria. Vamos pensar aqui agora. Nossa. Hoje é 2026, ela tem 2. Ela vai fazer 2000 e... Daqui 13 anos, né? 13 anos. Então dá 2039. Nós estamos ficando velho. Eu vou estar bem... Já vou estar nas casas dos 40. Quase. Imagina que a gente não sabe o dia de amanhã. 30, né? Olha para aquela câmera ali. Imagina que é o aniversário de 15 anos da Lorena. Nossa! Bom, que recado você gostaria que ela ouvisse hoje? Olha que loucura. Nós vamos ao túnel do tempo 13 anos na frente. Meu Deus. Nós vamos viajar 13 anos. Sim. Você conquistou tudo, já tá com o seu avião, com o seu helicóptero. Não vai ser luxo não, tá? Toma posse que eu tô te falando aqui. Amém. Vai ser necessidade de deslocamento geográfico. Amém, eu creio, eu recebo. Entendeu? Que 13 anos, você conquistou todos os seus sonhos e é muito além disso. Nossa. O que você tem para dizer para Lorena, por todo o sacrifício que você teve que fazer, às vezes, de não ser tão presente? Qual que é o recado que você dá para ela com 15 anos de idade hoje? Filha, a mãe... Nossa, vai ser... Eu vou até chorar aqui, não posso. Pode chorar, pode, aqui pode. Aqui pode tudo. Ontem o terapeuta fazendo terapia comigo começou a chorar aqui. Eu falei, que merda é essa? Não desperte o louco, cara. Vai embora. Vamos lá. Filha, a mãe conquistou tudo isso por você. Você sempre foi o meu maior sonho. E como eu tenho a minha mãe hoje, que é a minha melhor amiga, que ela é a minha maior inspiração, ela é quem está do meu lado sempre. A mãe sempre vai estar aqui com você. Sempre vai ser sua melhor amiga, sempre vai te apoiar e te dar todo o direcionamento que você precisar. Então, a mãe conquistou tudo isso. Posso ter sido ausente em alguns momentos da sua vida. Mas eu sei que hoje você se tornou essa mulher incrível, porque com 15 anos já é quase uma mulher. E você vai ser uma mulher empreendedora, inteligente e vai conquistar o mundo. A mãe sempre vai estar aqui te apoiando para isso acontecer. Uau! Nossa. Olha! Minha filha, eu tô te falando que isso aqui é uma surpresa, Uma cara. surpresa, meu Deus. Chorou, mamãe? Nossa, a gente fica se emocionando. Quando fala de filho, né? É muito louco, né? Eu não dou conta. Você falou que eu segurei aqui, você tá falando da Lorena, eu segurei as minhas aqui. É, louco. Porque a minha, quando foi agora, a minha formou a sargento com 21 anos. Nossa, E incrível. a formatura dela, o obrigado pai dela, tá bom, tá pago. Eu falo Zerou. a mesma coisa. Eu falo que a estrutura que meus pais me deram me tornou a mulher que eu sou hoje. E os nãos que eles me deram lá atrás, que doía muito. Nossa, a gente era jovem, né? Então, os nãos que eles me deram me tornou quem eu sou hoje. Porque eu sei que eu sou uma mulher que tem propósito, uma mulher que é casada, que é fiel e que tem um mundo aí para conquistar. Mas eu tenho a base, estrutura dentro de casa. Eu acho que isso a Lorena sempre vai ter. Essa base, essa estrutura dentro de casa. Isso é surreal, né? É surreal. Uma palavra que define Milena. Nossa, guerreira. Guerreira? Guerreira. E olha... Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Pra mulher ser mãe, empresária, esposa, tem um peso maior. Pô. Tem um peso. Por isso que a Bíblia diz que não é o homem que edifica a casa. É. O homem provê. Provê. A mulher que edifica. Sim. A mulher que é ela quem traz a estabilidade pro lar. Sim. Sabia que um judeu, quando ele quer alguma coisa muito, ele pede a mulher para orar 3 vezes? Sim. Eu falo, por exemplo, a minha mãe, se eu tô em um dia ruim, eu só ligo para ela e falo, mãe, hoje é o dia, ora por mim. E ela se ajoelha e ela fica o dia inteiro orando por mim e no final do dia todos os meus problemas são resolvidos. Eu falo que o poder de uma mãe é muito louco, né? É muito louco. Minha mãe sempre tá ali por mim. Sempre. Uau. Sempre. Sua mãe deve ter muito orgulho de você, né? Tem.
O clima pesou nos bastidores do Desperte o Louco aqui, cara. Minha mãe tem muito orgulho de mim. E eu tenho muito orgulho dela também. As pessoas, elas não entendem o que o empresário passa. Sim. Elas veem o nosso glamour, as nossas empresas, os nossos faturamentos crescendo, os negócios acontecendo. O carro bom, porque mora em Alphaville. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Só a gente sabe o preço que paga, né? Não é fácil. Empreender, não. Não é brincadeira. Não é só sobre o dinheiro, sabe? É vida, né? É vida. Sim. O sacrifício que o empreendedor faz para a vida, e isso eu vejo com muita autenticidade em você. Sim, obrigada. Isso é muito surreal. Sim. É muito surreal. E só a gente sabe o dia que você... A minha esposa também trabalha. Minha esposa é advogada, ela é muito bem sucedida no que faz. Mas tem um dia mal, todo mundo. Tem dia que a gente olha um pro outro. Eu já sei qual é o dia mal dela, ela sabe qual que é o meu. Sim. E às vezes você tem que ir pra guerra mesmo no dia mal. A guerra sempre vem, né? E parece que no dia mal essa guerra fica ainda mais pesada de se guerrear, né? Eu vi um meme esses dias que eu ri muito. Poxa, um leão por dia é legal. Mas um leão, um tigre, um leopardo, 2 serpentes venenosas no mesmo dia, pô. Tem dias que vem todos esses juntos. E um leãozinho no café da tarde, é muito desafiador. É muito desafiador. Conselho que a Milena tem para essa mulher que tá te ouvindo ali agora, mas que ela não teve a mesma estrutura familiar que você. O pai dela foi um cara meteu louco, um presidiário, um alcoólatra, e ela tá ferrada na vida. E ela quer, por exemplo, vamos falar de contabilidade. Sim. Ela quer seguir uma carreira como contadora. Acho que as pessoas precisam voltar para esse mundo real. Sim. Foram muita mentira vendida na internet. Você vai faturar muitos milhões muito rápido, muito fake, muita mentira, muito uma ilusão. Só que a vida real existe. Existe. Então, contabilidade. Se a gente fosse dar um tema de um podcast de contabilidade, qual seria um tema para contabilidade? Um tema para mulheres ou... Para geral. Para geral. A contabilidade, eu falo que ela é o médico das empresas, né? Então, o empresário ele precisa saber sobre tributação. Claro que ele não precisa saber como fazer aquele imposto, mas ele precisa saber. Você precisa saber qual é a porcentagem que eu estou pagando de imposto hoje na minha empresa. E mais do que isso é o financeiro. Porque hoje as pessoas elas vivem assim, estão faturando... Por exemplo, meu esposo. Para ele chegar em 1 milhão é muito fácil, porque um carro vale 100 mil. 100 mil. É muito mais fácil do que eu conseguir os 100 mil de faturamento. É uma proporção totalmente diferente. Só que se ele fatura 1 milhão e ele não tem um controle financeiro, faturamento não quer dizer nada. Então as pessoas, os empresários, eles se iludam muito com o faturamento. Eu estou faturando 600 mil, 1 milhão... Mas isso não quer dizer nada. Se você não está você não está conquistando suas coisas, não está tendo propósito no que você está fazendo e não está tendo lucro no bolso, você não está chegando a lugar nenhum. Entende? Vamos falar com 2 pessoas agora. Vamos falar com esse que quer fazer da contabilidade uma profissão, depois a gente fala dos empresários. Para quem quer fazer, tá lá buscando uma direção, contabilidade seria uma boa profissão? Sim. Eu acredito que a contabilidade tem muitas áreas, né? Tem a parte do fiscal, tributário, tem a parte da contabilidade em si, que é balanço, balancete. Tem a parte do RH, que é fazer folha de pagamento, enfim. É a minha área, tá? Tem previdenciário, tem auditoria, que foge um pouco do que eu faço hoje. Mas eu acredito que a contabilidade ela abre muitas portas, né? E como qualquer outra profissão, você sempre vai passar pelo sufoco, né? O propósito, ele dói. Então, se você quer um plano de carreira, se você quer construir, você consegue na contabilidade, sim, ter uma estabilidade financeira muito boa, mas para isso tem que lutar, né? Em qualquer área. Cara. Se você é advogado, se você não luta, se você fica ali, se você aceita viver um mínimo, você sempre vai ter isso. Média que essa pessoa, se ela for um contratada contador, um CLT, por exemplo, quanto que é a média salarial? Depende do cargo, né? Por exemplo... Em média, um pelo outro, sim. Em média, pode ganhar aí, em média de uns 7 mil. Se você for, por exemplo, uma analista, ganha aí entre 7 e 15 mil, por exemplo. Um analista. Um júnior inicial? Uns 5, 4, 5 mil. Então já é uma renda legal para quem, às vezes, não quero empreender, eu quero começar uma vida, quero aprender, quero ter meus 4 anos que eu tive lá com meu pai. Sim. É um bom começo, certo? É um bom começo.
contabilidade, para mim, ela é a minha profissão, né? Então, Sua vida hoje. É a minha vida, né? Tudo que eu faço gira em torno dela. Eu acredito que eu posso alcançar muitas vidas com o que eu entrego para o meu cliente hoje, sabe? Hoje, vamos lá, o que você definiria hoje? Tem um empresário te ouvindo agora, e se você pudesse dar 3 conselhos para ele na sua área, qual seria? Área. O primeiro conselho é ter uma contabilidade consultiva, que vai te orientar, te dar todo o suporte em questões tributárias, saber qual é o melhor regime tributário, porque a gente vê muito aí que se falam, Simples Nacional não é vantajoso, isso não significa nada. Depende muito de cada segmento, de cada empresa. Então, ter um contador, consultor, junto com o empresário. Porque então, se você não tem isso, você pode falir uma empresa por você estar pagando impostos errados. Né? Legal. O segundo é o financeiro, que eu acredito que ter o controle de tudo que entra e tudo que sai, ele é crucial para o crescimento do seu negócio. Se a sua empresa não está tendo lucro e você não consegue mensurar isso, você não chega a lugar nenhum. Você não consegue crescer. Né? Você vive ali, naquele mundinho sempre. E o terceiro é realmente você fazer... o terceiro é realmente estudar para que você consiga entender sobre a sua empresa. A sua empresa, ela é o que vai fazer você conquistar muitos sonhos. Então, se você não tem o conhecimento de estudar sobre a sua empresa, só fazendo a parte operacional, só fazer por fazer, você não chega a lugar nenhum. Uma hora isso vai te travar. Uau. Né? Surreal isso. Fluxo de caixa é mais importante do que faturamento? Empresas podem quebrar por falta de caixa, não por falta de vendas. Explica pra gente um pouquinho sobre isso aí. Quando entra, quando sai, é o que garante a sobrevivência do negócio? Eu falo para os meus clientes assim, o fluxo de caixa ele é o que sustenta o negócio, não é o faturamento. Eu posso faturar, como eu falei, 1 milhão e ter 2 milhões de despesa, não estou chegando a lugar nenhum, como eu posso faturar 1 milhão e ter 200 mil de lucro. Entende? Então, depende muito do cenário. E o fluxo de caixa é o que sustenta o negócio. Eu falo para os meus clientes que eles acham que o que está de dinheiro lá na conta, quando você olha lá na conta, você vê 100 mil reais, você fala assim, nossa, tô rico, né? Vou gastar esse dinheiro. Só que esse dinheiro, ele tá previsível para você pagar as suas contas, como aluguel, como funcionário. Então, se você não cria essa estrutura, não tem como você saber se você vai ter lucro ou prejuízo no final. Então, realmente, você olhar e identificar quais são os gastos, prever esses gastos durante o mês e saber que o dinheiro que está na conta não é seu, é da empresa, você sustenta seu negócio. E, no final das contas, tive lucro, o que eu faço com esse lucro? Você precisa reinvestir na sua empresa. Porque se você não pega esse lucro e não reinveste na empresa, a sua empresa sempre vai ficar estabilizada ali, ela não vai crescer. E se você pega desse lucro, parte dele vai para a Milena e parte dele volta para a empresa, porque eu vou crescer o escritório, eu vou fazer outras coisas com esse dinheiro, você consegue alcançar. Eu tenho um cliente que eu gosto muito de falar deles, porque eles trabalhavam CLT no restaurante, um era o cozinheiro, o outro era o garçom, são em 3 lá, né? E eles abriram o negócio deles, eles pegaram um empréstimo para abrir o negócio deles. E aí, desde o início, eles falaram, eu preciso ter o financeiro. Olha o poder de você ter um financeiro desde o início da sua empresa. E aí eu falei para eles me chamaram, né? Eu passei uma proposta para eles e eles falaram, Milena, vamos fechar, porque realmente eu preciso entender, ainda mais com sócio, né? Não é fácil você mostrar os números ali no final do mês e deixar para um sócio apresentar isso. Então, se você tem um terceiro que apresenta isso, fica muito mais fácil. E desde o início, a empresa deles vem crescendo, tendo lucro todos os meses. Chegou no começo desse ano, eles tiveram um prejuízo, pela primeira vez. E aí eu falei para eles, sabe por que vocês tiveram esse prejuízo? Por conta que vocês gastaram muito mais com o fornecedor. Aquele evento que vocês fizeram não deu lucro para vocês. Então, olha o poder do financeiro. De apontar onde está o erro. De apontar onde está o erro, onde foi o maior gargalo. Então, assim, se a empresa aconteceu também com um cliente que ele vende roupas, a Rissato, eles estão crescendo muito. E eles vieram passando por um processo de só tendo prejuízo. E aí eu falei assim, olha, a gente precisa mudar, a gente precisa ter outro foco, porque só as roupas não tá dando certo. Então a gente começou a fazer o produto principal, que era o produto que ele menos tinha noção de que poderia dar certo.
E aí, eles colocaram esse produto como principal e hoje eles tiveram um lucro absurdo. Porque tá mês passado esse mesmo. Tipo de serviço, você presta esse tipo de serviço para empresas? Presta serviço para empresas. Que legal, cara. Eu acredito que mais como contabilidade, o financeiro, ele é o que é o meu maior propósito, sabe? De mostrar para as pessoas que elas podem chegar longe, mas elas precisam ter noção do quanto faturam, o quanto está tendo de custo, quais são esses custos e onde elas podem chegar. Combinar com a Milena para você cuidar do Desperte Louco pra gente. Ótimo, vamos lá. Bora? Bora. Fazer muito trabalho ao vivo. Esse trabalho de contabilidade, ele ferra muito a pessoa se ela não tiver, né? Sim, porque se eu faço o imposto errado da sua empresa, a Receita ela não vai vir chamar o contador. Ela vai vir chamar você. E se você não tiver como comprovar que você não vai ter conhecimento, certo? Se o seu contador não sabe mostrar para a Receita se está certo ou errado, imagina o prejuízo que isso vai te causar. Porque a Receita vai aplicar multa para você. E não para a contabilidade. Legal. Entende? Você falando, você tem... Hoje, você tem muita paixão por isso, pelo resultado do cliente? Tenho, muita. Muita? Muita. Isso aqui, além de fazer pessoas crescerem, que esse é o meu propósito maior, é ver os empresários sabendo sobre o negócio deles. Porque tem muita gente que fala assim, ganhei uma rescisão aqui dos meus 30 mil reais, eu vou começar a empreender. Mas sem estrutura nenhuma, sem ter conhecimento nenhum, só porque o outro fez e que deu certo, eu vou tentar fazer também. Só que o custo do outro não é o mesmo custo que a sua empresa tem. É diferente, né? É totalmente diferente, cada negócio é o seu negócio, entende? Então, realmente, a contabilidade ela vem como um direcionamento para o empresário. A empresa está, daquela empresa assim, sobrevivendo no mercado. Como você orienta ela a conseguir construir um fluxo de caixa? Vamos pensar no cara que está ferrado, está pegando empréstimo em banco e precisa salvar o negócio dele. Como você orienta ele a criar um fluxo de caixa? O principal é olhar os custos e as despesas. Então, eu vou olhar quais são as minhas despesas maiores, onde está o meu gargalo maior. Para eu começar, se eu estou tendo prejuízo, eu preciso entender para onde está indo o meu dinheiro. Então, se meu dinheiro está indo, por exemplo, para fornecedor, eu vou em fornecedor e vou negociar com o fornecedor. Pedir mais prazo. Meu funcionário, eu não tenho o que fazer. Se eu tenho funcionário, eu tenho que arcar com isso. Eu tenho raiva de empresário que não paga funcionário na data certa. Não tem essa. O funcionário é funcionário. Ele é a minha primeira despesa. Ele é a minha prioridade. O funcionário, o aluguel... É a prioridade. A água, a luz, as coisas... É a prioridade. Prolabore do patrão. O Prolabore é muito complicado falar sobre isso, porque as pessoas elas confundem Prolabore com lucro. Sim. Entende? O Prolabore, se você não trabalha no seu negócio, seu funcionário não recebe, sim, você também tem que receber. Você também tem que ter um salário para você. E as pessoas falam, eu não tenho salário. Tem que ter salário. Se você não está ali, a empresa não se move, não acontece nada. Então, você tem que ter salário. Só que para isso, você precisa construir esse salário. Não adianta você colocar, eu faturo 10 e colocar um salário de 5 mil para mim. Né? Não dá. Então, realmente, é você saber como você fazer esse salário acontecer. Tem uma dica de um percentual do empresário, por exemplo, para ele tirar de Prolabore, do lucro dele? Ele lucrou X, qual que é um percentual que você orienta ele? Eu sempre oriento os meus clientes a fazer 60% para o empresário e 40% volta para a empresa. Se lucrou 10 mil, tira 6 mil. Isso. E 4 para a empresa. Isso mesmo. 4 para o fluxo de caixa. Isso. E o que a gente faz? O que é esse retorno na empresa? Depende muito de cada segmento, né? Então, por exemplo, esse cliente, eles queriam abrir uma outra unidade. Então, todo esse lucro era reinvestido de novo na empresa, guardado em uma aplicação, para que quando eles fossem tomar a atitude de abrir o novo restaurante deles... Tivesse caixa e não precisasse de banco, né? Porque banco... Se você depende de banco, os juros é muito alto. Então, a gente precisa criar o nosso próprio fluxo de caixa. E o que quebra muitas empresas também é as taxas das maquininhas de cartão. Ninguém coloca as antecipações no custo. E são altíssimas, né? São altíssimas. E, às vezes, eu estou com um projeto com um cliente mesmo que a gente tirou as antecipações dele. Porque ele tinha caixa. Ou seja, o próprio negócio dele não precisava ter a antecipação da maquininha. Por quê? Porque ele tinha dinheiro em caixa. Por que ele vai pegar dinheiro do banco? E ficava antecipando e perdendo dinheiro.
Mas às vezes ele dinheiro. nem se atentava a isso, né? Não se atentava a isso. A importância de ter a consultoria, né? Sim. E aí eu fui mostrando para ele, falei, olha, você paga de antecipação 6% de antecipação. Então, se você consegue colocar 6%, é 6% entrando no seu lucro, é lucro na veia, que você não tinha noção desse custo. E aí ele começou a fazer isso e a empresa dele está deslanchando. Por quê? Ele tirou a antecipação. Ele tirou a antecipação. Uma dica, eu tenho empresa CNPJ há 27 anos. Eu tive uma causa trabalhista, Nossa, muito que bom. foi um funcionário que trabalhou um dia bêbado e minha mulher mandou ele embora. Nossa. Em Alphaville. Porque naquela época, pós-pandemia ali, trabalhou um dia bêbado, minha mulher mandou ele embora, daqui a pouco a gente chegou, eu estava em execução. Nossa. Então, assim, nesses 27 anos eu quebrei 3 empresas da minha vida. Quebrei de quebrar. Só que mesmo assim, eu fiz o que você está falando, eu priorizei a equipe, eu fui transparente, sentar com eles e falar, galera, deu ruim, quebramos, e como que a gente vai fazer para resolver o problema? Sim. Conselho que você dá para o empresário que mete o louco nessa relação com funcionário, tipo assim, que não tá nem aí, que toca o foda-se, desculpa a palavra aqui, tá? Sim, toca fogo. Qual que é o conselho que você dá para ele tratar com equipe e ele evitar processos, evitar problemas? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Uau. Imagina se você fosse e você tem a sua casa, você tem os seus filhos precisam de comida e o patrão atrasa o salário. Como que ele vai dar comida para os filhos dele? Então, se coloca no lugar dos outros que você nunca mais vai deixar de pagar o salário do seu funcionário. Evitar processo na justiça. E evita processo. E evitar processo é realmente fazer tudo dentro... É registrar a pessoa, é pagar os direitos dela. Porque tem muita gente que quer burlar isso. Pra que burlar? É do outro. Não vai dar certo. Se você está tirando do outro, Deus vai tirar de você lá na frente de alguma outra forma. Ele tira de você. O empresário que dá jeitinho com o funcionário e faz aqueles acordos, tipo assim, o funcionário está precisando de dinheiro, ó, os meus direitos daria 10 mil, vou te dar 5 e morreu a conta. É. Que conselho você dá para esse cara? Eu acredito que ele está tirando o que é dele, né? O que é do outro, né? E se você tira o que é do outro, uma hora isso volta contra você. Porque tudo que a gente faz, a gente tem um retorno. Seja Sim. coisas boas ou seja coisas ruins, isso volta pra gente. Pode voltar daqui 20 anos, daqui 30 anos. Sem contar que diz que quem paga errado paga 2 vezes. 2 vezes, né? É. Porque aí vai na justiça ou às vezes nem vai na justiça. Às vezes a justiça de Deus ela é mais pesada Mais do que a cara. justiça. Pagar menos impostos legalmente começa com planejamento, certo? Certo. O que você tem a aconselhar sobre regime tributário? Regime tributário, eu vejo muitos contadores falando que o Simples Nacional ele não é vantagem. Se você tem um contador que te colocou no Simples Nacional, ele não é vantagem para você. Só que esse cara, ele está querendo ganhar empresa de lucro real. Uma empresa de lucro real, por exemplo, no mínimo uma mensalidade é de R$ 2.500. Como eu vou colocar um empresário que fatura 10 mil por mês no lucro real? É incabível, entende? Não tem condições. Explica na prática, para esse cara, o cara leigo que está te ouvindo. Explica para ele assim, o lucro real, presumido, o Tá. Simples Nacional. O MEI, por exemplo, tem alguns segmentos que não podem ser MEI, mas a maioria deles podem ser MEI. O MEI você fatura até 81 mil anual. Não saiu agora a legislação que eles falaram que vai ser 144 mil. E isso foi uma lei que ainda vai ser aprovada, né? Porque quando está chegando as eleições, eles soltam várias fake news, né? Então, o faturamento do MEI ele é 81 mil anual e você pode faturar até R$ 6.500 mais ou menos ali por mês. Se você ultrapassa isso, você precisa virar uma empresa de Simples Nacional. E o regime do Simples Nacional, ele tem vários anexos, né? Por exemplo, no comércio, você começa pagando 4% de todos os impostos. Na prestação de serviço, depende da prestação de serviço, por exemplo, de contabilidade, é 6%, que inicia pagando. Um médico, por exemplo, ele inicia pagando em 15,5%. Então, olha para você ver como a tributação é alta. Porém, a gente precisa entender qual é o cenário de cada cliente para identificar se vale a pena, qual é o anexo que ele vai se encaixar e qual é o regime tributário que ele vai se enquadrar. O lucro presumido, ele se presume um lucro que você tem na sua empresa, mesmo você tendo prejuízo, você vai pagar esse imposto. Então, é uma presunção de um lucro.
E aí tem várias tributações, 8%, 32%, enfim, depende de cada segmento. E o lucro real, que muito se fala aqui, nossa, mas eu tive prejuízo, eu vou pagar imposto? Você paga PIS e CONFINS, ICMS e ISS. Você não paga o IR e SSL, se você tem prejuízo. Porque você precisa comprovar que você não tem prejuízo. Não é simplesmente, vou colocar aqui que eu não tive prejuízo e pronto, a Receita vai aceitar. Não é isso. A Receita, ela vai olhar uma empresa de lucro real muito mais do que ela olha uma empresa de Simples Nacional. Porque o Simples Nacional você declara em cima do seu faturamento. Se você emite a nota, você vai pagar em cima da nota fiscal ali. Então, realmente, esses regimes tributários falam muito sobre cada particularidade de cada um, sabe? Eu não posso falar que um restaurante vai ser simples e o outro restaurante vai ser simples também só porque o outro é. Não. Um restaurante ele pode ser simples, mas se o outro tem condições de ser uma empresa de lucro real, por que não ser uma empresa de lucro real? Legal. O início da reforma tributária. CBS e EBS, o que você acha disso? Começou, é para valer, não é? Começou, muitos se falam que não, muitos contadores falam, né? Não vai acontecer, enfim. Já aconteceu, já começou. Já começou. Já aparecem algumas... Em 2026 já iniciou a reforma tributária, né? Alguns impactos, por exemplo, são nas notas fiscais, que agora você precisa emitir tudo por um portal nacional. As empresas do Simples Nacional vão ter que optar estar dentro do regime híbrido ou normal no ano que vem. E isso ela já precisa decidir até dia 10 de setembro. Então, já muda, já tem um impacto muito grande aí, porque você precisa decidir qual regime você vai vir. Dentro do Simples Nacional vai existir 2 regimes, o híbrido e o normal. E aí o que mais vai ter impacto... Explica pra gente o que será o híbrido e o que será o normal. O normal é o que você já paga hoje, porém com uma tributação maior do que se paga hoje. Eles vão aumentar essa carga tributária. E no modelo híbrido você vai conseguir dar crédito e tomar crédito, que acontece numa empresa de lucro real. Isso vai acontecer com as empresas do Simples Nacional também. Então, por exemplo, uma PJ que emite uma nota no mês, não tem por que ela ir para o modelo híbrido, porque ela não dá crédito para ninguém e ela também não toma crédito de ninguém. Porém, uma empresa de comércio que ela compra de uma distribuidora e ela revende esse produto para outra empresa, por exemplo, B2B, ela vai precisar, muito provável que ela vai ter que se encaixar no modelo híbrido. Porque o que vai acontecer? Os fornecedores, para você estar dentro do Simples Nacional, você vai ter que estar no modelo híbrido para ele vender para você. Para a gente entender, o cara está te ouvindo ali. Quando você fala B2B para o cara que às vezes é leigo, você está falando de uma empresa que vai vender para outra empresa. Isso. Esse tomar crédito, explica isso bem claro para essa pessoa que está te ouvindo entender. Tá, vamos supor que você tenha uma empresa de cosméticos. Certo. E aí eu vou comprar uma mercadoria, eu estou no modelo híbrido. Certo. Eu vou comprar uma mercadoria de R$100 mil. Vamos supor que eu tenha um crédito de R$2 mil de ICMS. Se eu estou dentro do Simples Nacional no modelo normal, esses R$2 mil eu perco ele. Eu não consigo pegar ele como crédito para a minha operação. Então, beleza, sou no modelo híbrido, tenho R$100 mil de mercadoria e R$2 mil de imposto. Esse imposto de R$2 mil, que é o ICMS, que ele vai deixar de existir, você consegue abater esse imposto quando você for vender para o seu fornecedor. Pelo seu cliente final. Então, vamos supor, eu vendi 50 mil e eu tenho 6 mil de imposto a pagar. Eu só vou pagar 4 mil de imposto. Porque 2 mil eu já tive retido. Isso no B2B, do empresa para empresa. Empresa para empresa. Ótimo, que legal isso aí, cara. Entendeu? Mentoria ao vivo, galera, tá vendo? E o maior impacto da reforma tributária vai ser o split payment. O split payment, o que vai acontecer? Hoje, a gente faz PIX, aí fala que PIX não vai ser taxado, mas vocês esperem para ver o que vai acontecer com o split payment. O maior impacto é, quando você receber uma nota, hoje, eles vão fazer o quê? Por que eles estão dando crédito, tomando crédito? Porque hoje, muitas pessoas vendem sem nota. Se eu vou comprar do meu fornecedor e eu vou ter crédito disso, eu vou querer comprar dele sem nota? Não. Como não? Não tem como, né? Porque como que eu vou comprar sem nota, sendo que eu vou ter crédito de R$2 mil que seja? Vai me bater no meu imposto lá na frente? Então, a Receita Federal está fazendo isso como um incentivo mesmo das pessoas pedirem a nota. Então, as pessoas vão pedir nota da entrada e automaticamente o meu cliente final vai querer a nota também. Entendeu? Para ele é de entrada e o meu é de saída. E o que vai acontecer? Quando você vender uma mercadoria, vende R$100 mil, meu imposto foi de 4 mil. Automaticamente, eu vou receber só 96 mil. O banco, você vai pagar o boleto, certo? Você vai pagar o boleto de 100 mil.
só vai cair na minha conta 96 mil. O próprio banco vai fazer esse controle do imposto. Então, ele vai pegar os 100 mil, ele vai entrar, isso vai ser tudo com IA, né? Ele vai entrar no site da Receita Federal, vai ver se você tem algum crédito. Se você não tem nenhum crédito, ele vai te mandar só os 96 mil. Se você tem algum crédito, que é a contabilidade quem vai gerar esses créditos para você, você vai pagar, por exemplo, só 2 mil de imposto, porque 2 mil você teve da nota fiscal de entrada. E vai ter acesso ao próprio banco, que absurdo, né, cara? É, o próprio banco quem vai fazer essa retenção. Não vai ser mais o contabilidade. Aquele imposto que eu mando para o cliente que vence todo dia 20 não vai mais existir. Entende? Doideira, cara. Vai ser o banco que vai debitar isso. Você acha que isso vai ser bom ou vai virar um caos? Eu acredito que vai virar um caos. Porque o brasileiro ele não está preparado para isso. Pix, é monitorado ou não? É monitorado, sim. Porque o rapazinho lá do... Não quero falar de política aqui. Ele disse que não, mas e É aí? monitorado, sim. Como qualquer transação que você faz. Os perigos de quem tá achando que é a Pixlândia, né? É Pixlândia. Acha que não tem Pixlândia, tá? Se você está sonegando, você tem o risco da Receita Federal de pegar. Porque o Pix ele é vinculado pela Receita Federal também. A Receita Federal ela tem esse acesso. Entende? Então não tem muito o que fazer. E, assim, a Receita Federal está fechando o circo, né? Tá, e a pessoa que movimenta no Pix, vamos supor, 100 mil reais por mês, mas é compra, paga. Sobrou 10 para ele, mas ele movimentou 100. E aí, os perigos disso? Se ele não emitiu nota de nada, a Receita Federal pode atuar ele, como o Estado também pode atuar. Entende? Porque você está sonegando, né? A sonegação, ela é delicada de falar porque os empresários hoje em dia... se você pega, por exemplo, você vai lá na 25 de março, você não recebe um cupom fiscal. Você recebe... Você vai na padaria, por exemplo. é tudo legal, não? Por exemplo, você vai numa padaria. Você não recebe. Você vai comprar um pão. Não vem a nota fiscal com o cupom fiscal. E isso é a sonegação, entende? Porém, eu acredito que nós, empresários, não estamos preparados para a reforma tributária, porque eu acredito que se hoje o meu preço é 100 e eu sei que vai diminuir 4 mil para mim, se meu preço é 100 mil, vai diminuir 4 mil, eu vou só receber 96 mil, então peraí, eu vou aumentar o meu valor. O meu preço vai aumentar. Então, a classe hoje, a classe A, classe B, classe C, eu acho que vai degredir, sabe? Quem é classe C vai se tornar classe D, porque o poder de compra vai mudar. Vai diminuir. Eu não vou falar aqui agora, que eu lembrei do Thiago Brava. Você já viu ele falando das classes sociais? Então. Você já viu, não? Não, esse não. Depois, quando você acordar meio triste e quiser sorrir um pouquinho com besteira, escuta o Thiago Brava falando sobre classe A, B, C e D. Sim, pode deixar. Vamos lá. O contador hoje, muita gente já chegou a um certo ponto, achava que contador é emitir nota e fazer conta e mandar o boleto. E não é. Não é. O contador hoje virou um consultor estratégico. Sim, por isso que eu falo que eu sou uma contabilidade consultiva. O meu imposto para o meu cliente, isso é o básico que eu tenho que entregar para ele, eu tenho que entregar muito bem feito. Não tem outra escapatória, eu preciso entregar bem feito. O que eu preciso entregar além para o meu cliente é realmente uma consultoria de contabilidade. Mostrar para ele... Não adianta, se eu trago para você o seu balanço patrimonial, mostrando, olha, seu ativo está assim, o seu passivo está assim, você vai entender? Não. Eu vou falar inglês com você não vai entender nada. Nada. Então, eu preciso vir com... Por exemplo, eu monto um relatório para os meus clientes, mostrando, um balanço, só que em forma que ele consiga entender. Porque não adianta eu trazer um balanço para você se você não vai entender a minha linguagem. Entende? Então, eu preciso falar a linguagem do meu cliente. A linguagem do cliente. Com essa mudança, eu acredito que vai exigir muito mais dos contadores. Muito mais. Porque hoje, por exemplo, eu acho que eu faço uma leitura. Ver se eu estou certo ou estou errado. Pode me corrigir aqui na frente, tá? Sim. Porque eu sou empresário e não entendo muito da sua área. Sim. Como todo empresário, a gente é meio irresponsável em aprender isso, certo? Sim. Eu me assumo também, estou no meio, tá, gente? Vida real aqui, não tem fake. Teve a minha primeira marca que eu tive com 23 anos de idade, marca oficial, eu fiz uma franquia chamada Dino's Pizza Quadrada e foi um sucesso, a maior franquia de Brasília e tal. Eu quebrei essa empresa ela tem aberta até hoje, 20 anos depois, mas eu quebrei o meu sucesso nesse negócio
Olha que loucura, tem empresa aberta até hoje, 20 anos depois, mas eu quebrei a minha franquia. Sim. Por causa de jurídico. A minha irmã, Daniela Vilar, irmã, ela me xingava muito, porque ela, cara, você está crescendo muito, para e resolve o jurídico. Como todo empresário na época, jurídico que se exploda. Sim. Depois a gente cria um problema e depois resolve. Só que chegou um momento que o jurídico passou a ter muita importância. Sim. Então hoje você não sabe que você vai fazer um contrato ruim, você vai se ferrar. Sim. O contador hoje, eu acho que ele vai assumir o mesmo papel de importância. Já sempre Sim. foi, mas hoje ele vai passar a ter esse papel, porque Sim. senão o empresário vai pagar muito caro, certo? Sim, vai pagar muito. Faz sentido isso? Sim. E não sei se você já ouviu falar que a contabilidade não vai existir mais contabilidade, né? Com a reforma tributária, algumas pessoas falam que o contador não vai mais existir. Pelo contrário. Eu acho pelo contrário. Pelo contrário, porque o contador, ele realmente vai estar ali mostrando. Porque imagina, já vai reter direto de você. Se eu não for atrás das notas de compra e não te ajudar nessa operação, você vai pagar mais imposto. Eu acho que o contador vira o consultor, ele é o consultor. Sim. E nesse momento ele passa a ser mais importante do que em toda a época já existente de CNPJ. Sim. Essa é a minha opinião. Sim. E que bom que você pensa assim. É. Espero que todos os empresários também pensem dessa forma. Não, e detalhe, se a gente pensar, por exemplo, se você quiser ser o seu jurídico, toda a área da sua empresa que você quer ser o especialista de uma área que você não é, Não adianta. você atrapalha o ciclo vital do negócio. Por exemplo, eu sou técnico de informática, mas eu não vou parar hoje para mexer no computador. Então. Porque se eu faço isso, eu estou ali atrapalhando 2 horas do meu tempo e estou tirando a oportunidade de um técnico ir ali fazer o serviço e ganhar o dinheirinho dele. Sim. É o ecossistema. É o ecossistema. Então tem empresário hoje que você quer ser o seu jurídico, você quer ser o seu contador, você quer ser o seu marketing. Quer ser tudo. E não É, pode. toda empresa grande que eu vejo que o empresário quer ser o marketing, quer ser o jurídico, quer ser o contábil, ele atrasa muito o ciclo dele. É porque ele vive num gargalo operacional. O meu conselho para empresário, amigo, você não é contador. Vai produzir o que você é bom. Entrega a sua empresa na contabilidade. Você não é advogado. E se for advogado, deixa alguém advogar para você a sua empresa. É, porque você precisa tocar o seu negócio, fazer a conta você. Foca no faturamento, foca em treinar a equipe, foca em treinar pessoas. Você não é marketing, você não é advogado nem é contador. Então para de querer atuar em áreas Não é. que não são as suas. Eu sei fazer o marketing de uma empresa. Meu irmão, não faz. Sim. Entendeu? Por exemplo, aqui nós fazemos marketing de outras empresas, mas nós temos o nosso grupo, Sim. não é eu que faz, tem um grupo que faz o marketing da nossa própria empresa. Sim. Eu tenho uma equipe que faz isso. Sim. E precisa ter. Senão, Senão, qual é o propósito? legal. Já falamos do consultor, o contador como consultor estratégico. O que você acha que vai mudar em tecnologia e automação nos escritórios a partir de agora, a intervenção da IA na contabilidade? O que muda, o que é melhor, o que piora, o que evolui? Eu acredito que a IA ela nunca vai substituir pessoas, né? Mas ela, por exemplo, é um braço direito meu hoje, porque ela me facilita muitas coisas. Então, eu tenho uma IA que eu deixei os meus prompts tudo pronto. Então, por exemplo, a minha equipe ela precisa rodar a automatização do Simples Nacional. A minha IA faz, entende? A sua IA faz isso. Ela faz rodar o Simples Nacional automático. O meu robozinho vai lá, roda automático. E a minha equipe, o tempo que ela gastava apurando o imposto do cliente, por exemplo, ele precisa conferir se está certa a apuração. Então, ele vira um estrategista do cliente. E não eu contratei um assistente para poder fazer a operação acontecer, por exemplo. Legal, cara. Então, por exemplo, eu quero mostrar um balancete para o cliente. Eu jogo na IA e falo para ela, traz todo um relatório mais simplificado para o cliente, focando no perfil do cliente. Ela traz pronta. Processos. Qual IA que você utiliza hoje? Eu uso a Notion. Notion. É. E, por exemplo, processos. Se você tem os processos estruturados com IA, ela ajuda a minha equipe a fazer isso acontecer mais fácil, mais rápido. Se meus processos estão organizados. Se ela entra lá na Notion, eu falo como fazer o passo a passo de admissão de funcionário. A IA vai trazer para ela, porque eu já deixei isso pronto lá dentro. Então, eu desenhei todos os meus processos. Demora muito tempo para fazer isso. Mas desenhei todos os meus processos e joguei na IA. E a IA deixou um prompt pronto, né? Então, a IA, ela é minha
com os meus dados, entende? Do meu escritório. Então, isso ajuda muito. Então, eu vejo que a inteligência artificial, sim, ela é muito boa. Muito boa. Ela me ajuda muito. Mas ela não substitui pessoas. A gente nunca pode achar que a IA vai substituir pessoas, né? Nunca. Isso jamais. Não substitui pessoas. Não vai ter uma troca 100%. Não Talvez um trabalho que ele faria ali mais lento, ele passa... Mais rápido e entregar mais para o cliente. Legal. O empresário que não entender hoje, essa adaptação e as mudanças que tem que fazer para o próximo ano, o que pode implicar? Ele pode quebrar a empresa dele. Uau. Ele quebra. Simples assim? Simples assim. Ele pode quebrar. Eu fiz um estudo com uma contadora parceira. A gente fez um estudo de uma... Ela tinha uma loja de... o cliente dela, né, fabricava móveis. E a gente fez todo um estudo da reforma tributária, da forma que ele estava atuando naquele momento. Se ele levasse da forma que ele estava atuando naquele momento, com a reforma tributária, ele quebrava em um ano. Uma empresa que fatura muito. E o que fez para resolver? A gente começou a estruturar financeiro, não tinha estrutura de financeiro. A gente começou a deixar os parâmetros do sistema dele com o contábil estruturado, porque os parâmetros, o mapeamento fiscal precisa estar dentro do nosso sistema, que muitas empresas só colocam qualquer código lá e está tudo certo, e não é assim. E a gente está fazendo todo esse estudo de... Ele precisa mandar os balanços, balancetes, os extratos para a gente, da empresa dele, para que a gente consiga fazer esses balanços, balancetes, entender sobre o negócio dele de forma contábil e ver quais são os impactos. Então, a gente está criando esse estudo com ele, mudando tudo. Mudamos o financeiro dele, mudamos a parte da contabilidade, mudamos o mapeamento do sistema dele, para que ele não consiga... Para que ele não quebrasse. Para que ele não quebre. Então, prevenir hoje vai sair mais barato que remediar. Hoje não, sempre foi. Muita gente está falando, essa reforma tributária não vai acontecer, vou deixar só para o ano que vem. Ano que vem eu vejo. Não deixa para o ano que vem. Então, o conselho da Milena é? Não deixa para o ano que vem. Já vê logo, porque as empresas Simples Nacional já precisam mudar o regime tributário em setembro para o ano que vem. Tem que fazer a mudança agora. Em setembro. Então, legal. Daqui a pouco a gente vai pedir para ela fazer um favor para você que é seguidor aqui, hein? Finalzinho. O maior erro que 90% dos empresários cometem. O maior erro? O erro misturar a pessoa física da pessoa jurídica. Uau. Mistura. Tipo, o cara rico é a empresa pobre, o cara achar que o lucro é dele. O meu dinheiro é da empresa. O meu dinheiro é o dinheiro da empresa, né? E não é. Não é. Ok. Se você pudesse dar um conselho, um único conselho para todos os empresários do país, qual seria? O único conselho? O único. É ter estrutura do financeiro. Porque o financeiro quebra qualquer empresa. O financeiro quebra qualquer empresa. Por que tem várias empresas saindo do Brasil e indo para o Paraguai? Por causa de tributação. Porque esses grandes empresários entenderam quais são os impactos. O nosso IVA dual, que o IVA ele é mundial, né? Hoje, que é a tributação que a gente vai se adaptar ao ano que vem. A partir do ano que vem. Ela vai ser a maior do mundo. Maior do mundo? Maior do mundo. Você está brincando. A gente vai pagar o maior imposto do mundo. A gente já quase paga hoje, né? Gente, isso não é política, tá? Não é política. Ninguém aqui tá falando que é de direita, de esquerda, de centro. Aqui é desperte o louco. Mas o Brasil vai pagar o maior imposto do mundo? Certeza isso? Sim, vai pagar o maior imposto do mundo. Como você garante isso pra gente aqui ao vivo? Como? Com os estudos da reforma tributária. Se eles forem vir com todos esses impactos que vão causar, que vão trazer, a gente vai pagar o maior imposto do mundo. Prevê que é 27%. Uau. 27,5%. Doideira, né, cara? É muita coisa. Imagina isso tirando direto de você na hora que você passa a maquininha, que seu cliente passa a maquininha, já toma esse dinheiro. Como você vê a Selic de 2026? Vamos mudar de... Vamos passar o assunto, então. Gente, de verdade, aqui nós não estamos... O assunto nosso não tem nada a ver com política, tá? Aqui a gente está falando de negócios e empresas, tá? Então, pelo amor de Deus, se você é defensor do Lula ou do Bolsonaro ou de quem quer que seja, as pautas aqui não tem nada a ver com isso, tá? Sim. Mas, por exemplo, a gente ainda não sabe muitas das alíquotas que vai ser pro ano que vem por causa das eleições. Eles estão segurando. É loucura, né? Hoje os juros do país está muito alto. A taxa Selic está muito alta. Nosso PIB é um dos mais... Tá, e assim, para você que está nos ouvindo aí, quando a nossa taxa Selic, quanto mais ela aumenta, o dinheiro fica mais caro para o país. Sim.
Por isso que hoje tá difícil você conseguir financiamento, os financiamentos estão absurdos. Sim. Você vai comprar um carro de 100 mil, você paga 300. Sim. Por conta. Quase o triplo. Mas é isso mesmo. Porque hoje, como o país está numa insegurança, e como volta a falar, não é nada político isso, estamos falando de país, de realidade, ele oferece mais juros para trazer o dinheiro. Sim. Então, as pessoas emprestam dinheiro, mas ela quer mais juros porque tem menos segurança. Menos segurança. É muito louco, né? É loucura. Contando nos Estados Unidos hoje, você pega 800 mil emprestado, paga 780 daqui a 3 anos. Sim. Tá negativo, né? Negativo. Considerações finais com a Milena. Milena, qual foi a decisão mais difícil que você tomou como empresária e que mudou completamente o rumo da sua empresa? Mandar um funcionário embora. Foi difícil? Foi difícil. Muito difícil. Porque ele era meu braço direito. E aí eu postei todas as minhas fichas, tudo que eu podia. E foi a minha maior dificuldade de fazer. Doeu muito porque a gente acaba criando um laço, né? Só que chegou um momento que não dava mais. E aí foi... Isso pra mim é funcionário. Foi difícil. Foi difícil. Uau. Hoje você atua como palestrante, mentora, você é consultora e contadora? Eu sou consultora, sou contadora, né? Consultiva dos meus clientes. A gente tem também, dentro do nosso ecossistema, a gente faz departamento pessoal, que é a parte de RH da empresa. Então, se você, por exemplo, precisa contratar funcionário e não sabe como, nos chama que a gente faz isso para você. Faz esse trabalho? Que nós legal, fazemos, nós cuidamos do RH. Por exemplo, Milena, tenho meus 10 funcionários aqui, eu não sei como lidar com eles, não sei aplicar cultura. A gente aplica cultura. O funcionário, ele tem um RH terceirizado mesmo. Então, o RH não vai mais falar, o funcionário não vai mais falar com você. Ele vai falar com o RH da empresa. Então, atestado, olerite, qualquer dúvida que tenha, se for para dar uma falta, se for para dar uma advertência, uma suspensão, é o RH que faz. Nós fazemos esse trabalho também. Nós fazemos o BPO financeiro, que é o financeiro completo das empresas. A gente faz até os pagamentos, se for possível, dependendo de cada plano que a gente oferece, né? A gente tem o plano bronze, o prata e o ouro. O plano bronze é o mais simples, que são para pequenos empresários mesmo, que fazem as suas contas, mas não tem o controle do quanto gasta, para onde vai o dinheiro. Então, a gente faz a gente tem acesso ao extrato bancário dele, a gente pega todas as informações, o que entrou, do que saiu e o que saiu, para onde foi, e mostra para ele se teve lucro ou prejuízo. A gente tem o plano prata, por exemplo, a gente faz os controles dos pagamentos junto com o cliente, e o plano ouro, a gente faz os pagamentos mesmo ali. Tipo, a gente pega a operação do financeiro e faz acontecer. Então, a gente cuida da parte operacional e a parte estratégica do financeiro. Como essa pessoa faz para ter esse acesso para ouvir de você? Como que ela te encontra? Pode me mandar mensagem no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Fala que ele vai estar aqui embaixo. Qual que é o? Milena com Y e 2 L's. Minha mãe quis complicar. Milena com Y, 2 L's, .contadora. Lá eu falo sobre financeiro, falo sobre contabilidade, falo sobre reforma tributária e também estou iniciando aí uma carreira como palestrante também. Que legal, cara. Já fiz 2 palestras. Então vamos convidar você para estar no nosso ecossistema, ser palestrante nosso. O seu assunto Ótimo. é muito importante. Quem sabe a gente não faz no próximo episódio aí uma mentoria ao vivo para a galera. É muito importante as pessoas entenderem isso, Milena. Sim. Eu me ferrei muito por causa disso. Se você lá atrás tivesse uma estrutura financeira, tivesse alguém te orientando financeiramente, você tinha quebrado todas as empresas? Não tinha. Não tinha. Eu não tinha me ferrado tanto. Por isso que eu falo, a consultoria financeira, ela ajuda muito os empresários. Então, gente, procura a Milena. Quando você falar com ela, fala que você viu ela no Desperte o Louco, tá? Isso aí. Tem um desconto especial. Considerações finais. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Acredito que muito valia a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho da nossa trajetória e poder alcançar outras vidas através das nossas vidas, né? Então, muito obrigada mesmo. A sua empresa é só uma ferramenta para você transformar outras vidas, só isso. Só isso. É só isso. O resto, só vem, sabe? A gente entendeu isso, já foi. Já foi. O que você achou do Desperte o Louco? Achei incrível o conteúdo de vocês, o propósito de vocês. Vocês vão ir muito longe ainda. Parabéns. Esperamos isso. Muito bom. Muito parabéns. obrigado. Deus abençoe você e gratidão. Obrigada. Segue lá a Milena e segue também o Desperte o Louco. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.